Oi pessoal, eu sou a Vitória do Vic na Med. Se você não me conhece, eu tenho um Instagram sobre medicina, sobre faculdade, sobre a vida. Vem me seguir lá que eu converso muito com vocês por lá. E por aqui, né, agora pelo YouTube. E hoje eu vim fazer um vídeo sobre um assunto que eu gosto muito de conversar sobre ele. Por quê? Eu gosto de conversar sobre evoluções. Então eu posso falar sobre praticamente tudo, né? Porque existem pouquíssimas matérias que eu posso dizer assim: ah não, eu sou boa nisso. Não tive uma forma, não tive algumas coisas que eu fiz pra poder melhorar. Então, o tema do vídeo de hoje é redação. E eu posso dizer que foi degrau por degrau por degrau, depois ainda desci um degrau e deu certo mesmo assim. Então, vamos conversar sobre isso. Gente, começar. Eu não sou boa em português. Eu não sou boa em gramática. Eu nunca me dei bem com essas coisas. Eu sou uma pessoa péssima pra aprender essas regras de gramática e vírgula e tananã, tananã, tananã. Eu nunca tinha aprendido isso na minha vida. E aí, quando eu comecei a fazer redação, esse sempre foi um problema pra mim. Então eu não gostava de redação porque eu não me dava bem nesse viés. Mas por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, que gostou muito de agregar conteúdo e que tinha uma bagagem, assim, por tudo que eu conseguia juntar, entendeu? Eu sempre tive essa facilidade de, por exemplo, tem um tema, poxa, o livro tal, poxa, o filme tal, poxa, a série tal. Essa facilidade eu tinha, mas ao contrário disso, eu tinha as outras dificuldades de formular o texto, meu problema com gramática, meu problema com português, que era uma matéria que eu odiava. Então, entendeu? Era uma coisa bem dúbia, uma visão bem maniqueísta da redação. Se você não sabe o que é maniqueísta, procure e use nas suas redações. Então, é o seguinte, eu vinha numa vibe, assim, do ensino fundamental, de toda a vida eu fazia redação de qualquer jeito, eu sabia que eu não ia me dar bem, porque eu sempre errava gramática e papapá. E aí veio essa redação modelo Enem, né? Principalmente quando a gente tá ali no nono, primeiro, segundo ano, a gente aprende a se adaptar a essa redação que muda um pouco, né? Muda, tipo, hoje eu já vejo que o meu irmão, por exemplo, desde o sétimo, oitavo ano, quando ele foi começando a ser introduzida a redação, já era molde Enem. Eu não, eu lembro que foi a partir do nono, eu acho, que eu comecei a ser cobrada essa redação no modelo Enem, a fazer simulado e tudo. Então, tipo, quando eu vi a redação modelo Enem, eu achei melhor do que aquela redação modelo vestibular tradicional. Por quê? Porque não cobrava só gramática. Uma competência era gramática. Óbvio que as outras competências também tinham a ver com a coerência e tal, mas eu via que era uma redação que valorizava mais a parte que eu sabia, que era essa parte do repertório, essa parte de ter um pensamento assim crítico e ter uma visão de como as coisas funcionam. Então eu achei bem melhor. Mas ainda assim, no nono e no primeiro ano, eu não me dava muito bem em redação. Então, por mais que eu gostasse das aulas, das professoras, que eu até lembro o nome delas, era a Raquel e a Stephanie, e assim, por mais que eu gostasse da aula, quando eu ia escrever, eu tinha uma certa dificuldade. Porque, como eu disse, tinha a questão da gramática, mas também tinha uma questão do texto ser unido, entendeu? Tinha tudo isso. Então, no meu primeiro Enem, no meu primeiro ano, fui lá fazer a redação. E assim, no colégio eu sempre tirava 800 e pouquinho. Eu nunca fui uma pessoa de tirar 1000, mas eu também não era aquela pessoa que tirava 500. E no Enem eu acabei tirando uns 780. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu demorava muito pra fazer o texto. Eu sentava, eu olhava e eu ficava, gente, pra onde é que eu vou daqui? Eu tinha muito essa dificuldade de ver o tema e já começar a escrever. Eu não sabia o que é que eu ia falar, cada texto meu era diferente. Então, assim, quando eu pegava, eu ficava, gente, o que é que eu vou fazer daqui? O que é que vai sair daqui? Porque cada texto era diferente, cada texto saía um modelo diferente, uma forma diferente, e aí ficava muito confuso, entendeu? Pra mim, eu não conseguia sair. Era uma coisa que tanto nos simulados como no Enem também me atrapalhou nas outras matérias. Porque eu gastava muito tempo na redação, porque eu não conseguia sair do lugar, e quando eu ia ver, não sobrava tempo pra fazer as outras coisas. Então eu tirei 780 e eu comecei a me preocupar, tipo, poxa, eu quero curso concorrido e 780, sabe? Aí recebi esse resultado, né, do 780, a gente recebe o Enem no começo do ano, tava no segundo ano. E eu fiquei tipo, poxa, eu tô querendo um curso concorrido, eu tenho que melhorar em redação e tal. E foi aí que eu comecei a prestar mais atenção nas correções, porque tanto no nono quanto no primeiro, o meu colégio tinha corretora, as corretoras estavam lá disponíveis, mas tipo assim, eu ia e tá bom, não era uma coisa assim que eu agregava. E aí no segundo eu comecei a dar mais importância pra isso, tipo, poxa, realmente, vou ver o que é que eu tô errando e vou atrás de melhorar. Só que ainda assim era uma dificuldade grande, sabe? Porque eu continuava com aquela coisa do eu pegava a redação e eu ficava, nossa, tenho que construir essa redação do zero. Eu não sabia pra onde é que eu ia, eu não sabia de onde eu tava vindo e eu continuava demorando.
Isso me atrapalhou de novo no Enem, mas pelo fato de eu já ter melhorado um pouco, eu ter escutado mais os conselhos das pessoas que corrigiam a redação, era até a Ivna. Ivna, você é maravilhosa, eu amo você. E aí, tipo assim, eu comecei a escutar mais, eu melhorei um pouco, que esse Enem eu tirei 840 na redação. Só que, tipo assim, gente, o meu Enem do segundo ano, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, foi um pouco decepcionante pra mim. Por quê? O resultado no começo do meu terceiro ano, né? E no meu segundo ano, eu comecei a fazer turma USP Unicamp, eu fazia todo tipo de aula, eu me dedicava muito, eu estudava muito, e veio um resultado que, tipo assim, não foi o pior resultado do mundo, mas eu queria mais, entendeu? Tipo assim, eu acho até que se eu tivesse tirado mais, eu ainda ia querer mais, entendeu? Eu queria, tipo assim, praticamente já ter tirado a nota pra passar em medicina. Não sei explicar, mas eu fiquei muito decepcionada. E quando eu vi que pelo menos em redação eu tinha melhorado, que eu tinha partido dos 780 para 840, nossa, eu fiquei super feliz. Nossa, eu tirei mais de 800, nossa, tô feliz. Por mais que o resultado, no geral, tenha me decepcionado muito. Eu lembro que no dia eu chorei de felicidade porque eu tinha tirado um 840. Só que, na verdade, eu acho que eu chorei porque eu tava tão decepcionada com as outras notas que eu fiquei... Eu tô chorando de tristeza, mas vou fingir que é de felicidade. Foi o auge, mas eu fiquei muito triste mesmo. E aí chegou o terceiro ano. E desde o final do ano passado, que no caso tinha sido meu segundo ano... Eu falo do ano passado como se agora eu estivesse no terceiro ano, né? Quando passou o Enem, que eu vi que redação tinha me atrapalhado de novo, que eu tinha perdido o tempo de prova, que eu não sabia pra onde ir, da onde via, eu tinha visto que o pessoal da minha sala tinha feito um curso no segundo ano e muitas delas tiraram 900, 900 e tanto, 980, tipo, arrasaram porque tinham feito esse curso. Eu pensei o quê? Cara, se eu tenho que escolher um curso, eu vou escolher um curso de redação. Por quê? Matemática eu posso estudar online. Assim, redação, eu, tipo, não conheço muitas plataformas online de redação e o povo da minha sala, várias pessoas tinham feito esse curso de redação e tinham se dado super bem. Aí eu pensei, redação é uma nota que eu posso tirar 1000. Que, tipo assim, que se eu for muito bem, eu sei que eu posso tirar 1000. As outras, tipo, beleza, que nesse ano teve aquela pessoa que tirou mais de 1000 em matemática. Mas isso é uma coisa que muda com os anos. Mas redação, você sabe que se você for bem, você pode tirar aquele 900, 900 e tanto, 1000, que é uma coisa que vai te levar lá pra cima. Eu falei, então, vou pedir pro meu pai o curso de redação. Foi então que eu me inscrevi num curso aqui na minha cidade, que é o melhor professor de redação do Brasil, que é o Diego Pereira. Incrível, incrível. Gente, eu não tenho palavras pra falar o que foi aquele curso na minha vida. Porque, assim, o terceiro ano é um ano que muda muita coisa. E, por exemplo, até o laboratório de redação era diferente. As professoras falavam com a gente de uma maneira diferente. Elas viam que a gente tinha uma maturidade já com a redação. A gente dava importância a algumas pessoas, né, porque outras não. Então, quem realmente queria um curso concorrido, dava muita importância e queria estar lá, queria saber o que estava errando, porque cada redaçãozinha era importante. Então, o que aconteceu? Tanto esse apoio do colégio quanto o curso foi assim... Nossa, minhas professoras tenho que agradecer muito sempre. A Lidu, que era minha corretora, a Alessandra, a Josi. Nossa, minhas professoras eram maravilhosas, gente. Elas eram muito incríveis. Eu ia pra lá só ficar conversando com elas às vezes, porque elas eram um apoio muito grande pra mim. Só que o que é que acontece? É uma visão que eu tenho hoje, né? Depois de tudo que eu aprendi de redação e depois de ter passado por tudo isso e hoje... já não precisando mais de Enem, já não precisando de tudo isso, eu tenho uma visão que parece que, tipo assim, a gente vem o ensino fundamental e o ensino médio inteiro jogado, tipo, você tem que se virar pra saber o seu modelo de redação. E aí, quando chega no terceiro ano, que não dá mais tempo, tipo, sabe, vai ou racha, tipo, você tem que saber, né, porque agora o vestibular é pra valer. E aí, quando chega no terceiro ano, que é tipo assim, você realmente vai fazer a prova valendo, as pessoas te mostram a redação de outra forma. E é complicado, porque você vem há um tempão, sabe? Eu não sei explicar. Por quê? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu vou dizer pra vocês aqui. A redação do Enem, ela tem um propósito. E ela te pede algo. E isso não é explicado antes. Antes é tipo, tá lá o tema, te vira. Mas não, tipo, tem um universo, tem um tema, tem um problema. E se você souber identificar o que é que a estrutura da redação te fala e o que ela te pede, gente, aí você faz a redação no instante, sabe? E foi isso que eu aprendi nesse curso. E o Diego, eu digo assim, o Diego, ele faz mágica, que foi o meu professor de redação do curso. Porque eu sou uma verdadeira anta em gramática, em acentuação, em vírgula. Gente, eu nunca aprendi isso, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de coisa. E o Diego conseguiu me fazer, tipo, acertar muito, tipo, eu já tirei 1000 em redação sem ter nenhum errinho. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Foi, tipo assim, realmente algo bizarro. E aí foi o meu terceiro ano. Então, no meu terceiro ano,
Eu fazia muita redação, gente, muita redação. Porque eu vou explicar como era. Por exemplo, no colégio, a gente tinha uma aula com a professora de redação e a gente tinha um laboratório com as corretoras. Então, eram 2 aulas de redação por semana. Uma teórica e uma prática. Ou seja, eu fazia uma redação pro colégio. Aí, tinha o meu curso de redação, que era quinta-feira. Aí, tipo assim, por exemplo, minha aula da quinta era até umas 12h30. Aí terminava, meu pai ia buscar a gente, eu e meus amigos que iam comigo no carro. Nossa, agora eu lembrei. E aí a gente ia lá pro Diego. A gente chegava umas 2 horas, 2h30. E aí lá, antes de começar a aula, tem um laboratório do curso, entendeu? Então você fazia sua redação com o tema que tinha lá, levava pros corretores, eles corrigiam antes da aula começar. Quando tinha aula com o Diego, ele tinha o tema, né? Ele discutia o tema, por exemplo. Aí ele também dava a parte teórica, tipo, de estrutura da redação, gramática, tudo isso. Gente, era incrível. Pelo amor de Deus, não, vocês não estão entendendo. Era, tipo assim, um professor incrível. A aula era incrível, era assim, você ficava vidrado. E ele tem uma forma, assim, de falar... Bora, cara. Demanda, suscita, fomenta. Gente, eu não esqueço. Sério, porque ele tinha um modelo muito interessante de redação que ele passava pra gente. E ele uma vez falou assim, gente, o que eu passo aqui pra vocês podem fazer redação sobre qualquer coisa. E aí eu lembro como se fosse hoje, tipo, faltando uma semana pro Enem, ele falou assim, vocês estão com medo de tema de Enem? Tem que ter medo de tema de Enem nenhum, não. Diga aí, meu filho, um tema? Você não vai dizer não? Pois então, uma redação sobre a importância de lavar o pé. Gente, ele fez uma redação sobre a importância de lavar o pé pra mostrar pra gente que, tipo, a gente podia fazer sobre qualquer coisa. Então, eu tava muito de boa no meu Enem do 3º ano pra fazer redação. Porque, nossa, eu passei 9 meses no curso, fazia redação pro laboratório do curso, fazia redação pro laboratório do colégio e fazia redação no simulado, que era toda semana, ou seja, eu fazia, tipo, 3 redações por semana, e aí, tipo, corrigia no curso, corrigia no colégio, eu tinha 2 visões, é uma coisa que às vezes eu acho que é problemático, que as pessoas querem ficar confrontando a correção de cada um, tipo, vai pro curso e fala, ah, porque no meu colégio fazem assim, vai no colégio e fala, ah, porque no curso fazem assim, só que não é assim, gente, você tem que juntar, entendeu? Se você tem 2 ferramentas, junta elas, não fica botando uma contra a outra não, porque isso só vai gerar problema pra você. E aí, tipo, chegou meu Enem. Nossa, eu lembro que eu fiz redação super tranquila. E eu tirei um 980, que significa, tipo, que alguém me deu um 1000 e a outra pessoa me deu 960. Poxa, querido, né? Triste você. Com certeza não é uma pessoa feliz. Mas assim, tipo, eu fico muito feliz, gente. Alguém me deu um 1000, tipo, tudo bom. E aí fiquei super feliz, que foi com essa nota que eu passei pela primeira vez, né, lá pra UERN. Nossa, gente, eu fiquei muito feliz mesmo, principalmente com a minha nota de redação, que foi, tipo assim, estratosférica. E assim, ainda não foi com essa nota que eu passei aqui pra UFC, que é onde eu estudo hoje, eu passei com uma nota menor, eu passei com 900 e passei com 900. Eu tirei 900 na redação no ano que eu passei. Só que eu melhorei em matemática, eu melhorei em outros cantos, a TRI foi diferente. Então, é isso, tipo, eu passei com 980 pra um lugar, mas pra onde eu realmente queria, eu passei até com uma nota menor, que foi um 900. E assim, conversando sobre redação no ano que eu passei aqui pra UFC. Eu já comentei algumas vezes, foi aquele ano que eu comecei a estudar em agosto, e assim, eu praticamente não fiz redação o ano inteiro, e quando eu voltei em agosto, eu não conseguia escrever, eu não conseguia fazer redação. Eu lembro que a Lidu, que era minha corretora, eu falava, Lidu, eu não tô conseguindo fazer, eu só conseguia fazer redação sob pressão, eu só conseguia fazer nos simulados, e tipo assim, eu comecei a fazer simulado em agosto, então, sabe, ainda não era o suficiente. E aí eu tava muito preocupada, muito. Gente, eu tava, assim, com pavor de redação. Eu tava com tanto medo, eu tinha certeza que era a redação que me fazia não passar. Porque, sabe, quando você passa um ano inteiro... Como eu tinha passado 2016, fazendo 3 redações por semana, corrigindo, eu estudava redação, eu lia o livro do Diego, eu lia redações, eu assistia programas de TV e anotava os repertórios. Gente, eu tinha eu tinha toda uma conjuntura de estudo voltado para aquilo e eu me sentia muito segura. E naquele ano eu me sentia totalmente insegura com redação. Eu tinha certeza que eu ia voltar para os 700, que eu ia voltar para 800 e que isso ia tirar minha aprovação. Então foi algo que me deixou muito nervosa. Não conseguia fazer redação, não conseguia pegar uma redação e ir lá e corrigir com a Lidu. Eu conseguia só estudar. Eu lia repertório, eu lia redações, mas fazer eu não conseguia. Só que o que acontece? Eu acho que uma vez que você aprende, você não esquece mais. Tipo, todas as aulas que eu tive do curso e tudo que eu tive na minha vida inteira, não tinha esquecido, não sumiu da minha cabeça porque eu passei, sabe, sei lá quantos meses sem estudar. Então, tipo, quando eu voltei a estudar, o Diego, novamente, tanto minhas professoras quanto ele, foi um apoio muito incrível, porque o Diego,
Foi na época que eu criei o Vic na Med, e aí eu marquei ele falando que eu tinha tirado 980 e que eu indicava o curso dele. E aí a gente começou a conversar e ele falou, poxa, por que você não vem assistir as minhas aulas de revisão? Porque quando chega no final do ano ele faz um curso de revisão. E tipo assim, obviamente, o curso você tem que fazer anual, né? São 9 meses de curso. Ele só me chamou porque realmente eu já tinha sido aluna e eu expliquei minha situação pra ele, olha, porque eu já passei e eu não comecei a minha faculdade, eu tô pensando em tentar de novo. E aí ele abriu essa sessão pra mim, nossa, tipo, sério, eu sou grata do fundo do meu coração, tipo, por ele ter feito isso. Foi muito incrível, foi muito importante. E como eu tava desse jeito, sem conseguir fazer redação, poder voltar lá, escutar ele falando, tipo, que o método é certo e que a gente ia conseguir produzir e ter toda a revisão que é incrível, me deu, assim, uma força. Por mais que eu não conseguisse fazer redação, eu ficava, eu sei fazer redação, eu não consigo fazer, mas eu sei. E aí, quando chegou no dia anterior à prova, eu tive uma crise de ansiedade muito louca, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar. E, gente, eu me sentia totalmente despreparada. Naquele dia, tipo, sabe, na iminência da prova, eu ficava, meu Deus, mesmo que eu tenha visto as coisas de novo, mesmo, eu não me sentia capaz, eu pensei até em desistir de fazer a prova, eu pensei em não ir, só que eu pensei assim, cara, eu já tô aqui, eu já tenho minha vaga, qualquer coisa, se nada der certo, eu vou cursar na UERN e tudo bem, e eu tenho a chance de ficar aqui com a minha família e meus amigos, que era o meu principal objetivo, de ficar na UFC, e também porque era a faculdade dos meus sonhos, e aí, tipo assim, cara, eu vou. E aí, gente, foi um desespero muito grande, porque eu lembro que quando eu abri a prova, normalmente a redação é a primeira folha, né? E a redação tava no meio da prova. E eu comecei a surtar, tipo, meu Deus, não tem redação. O que aconteceu? Minha prova tá errada. E não era. Não era nada disso. E assim, foi um tema diferente, né? 17 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. O que acontece? Pra quem não sabe, minha mãe, né, ela tem esclerose múltipla e ela trabalha em associações de pessoas com deficiências e portadores de doenças raras. Ou seja, eu tinha uma base legal disso pela convivência que eu tenho com ela, que eu escuto ela falar, que eu vejo o trabalho dela nessas coisas. Então eu tentei lembrar de tudo que eu sabia sobre essas coisas por causa da minha mãe. E aí, tipo assim, realmente não foi um tema fácil. Eu achei um tema muito assim, tipo, eu fiquei bem perdida, porque eu fiquei, meu Deus, tipo, como assim? Só que eu acho que a questão vai além disso, entendeu? Tipo, existe um problema para as pessoas com deficiência no geral. Então você podia pegar isso, já fiz redação sobre desafios para pessoas com deficiências e botar nesse âmbito, entendeu? Então eu acho que é muito disso, a gente parar, respirar e pensar, o que é que eu posso fazer nisso? Óbvio, não foi a melhor redação da minha vida e foi algo que os meus professores sempre falaram, a sua melhor redação não vai ser na hora do Enem, que você vai estar tenso, com medo e ter uma prova inteira para fazer e ansioso, né? Vai ser num dia que você estiver aqui, calmo. Então é melhor que você faça várias redações e uma delas seja a sua melhor, pra lá na hora da prova você lembrar, não, mas eu já fiz redação, entendeu? E você ir trabalhando isso. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!